Eu não fazia ideia de que dor podia ter som até escutar o riso daquela plateia. Sabe quando dizem que o tempo cura tudo? Mentiram. Algumas feridas apenas aprendem a sangrar em silêncio. Eu aprendi isso no dia em que fui ao casamento do homem que, um dia, me jurou o mundo. E que, pouco tempo depois, jurava fidelidade a outra enquanto ainda recolhia os estilhaços da minha alma no tapete da sala. Aceitei o convite por um único motivo: minha filha. Ela insistiu. Disse que precisava ver com os próprios olhos o tipo de homem que o pai se tornou. Eu hesitei. Mas acabei cedendo. Não por ele. Nem por mim. Por ela. Porque, mesmo com o coração em pedaços, eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, ela merecia a verdade nua e crua. E ela viria, de um jeito ou de outro. Quando cheguei, a decoração era de mau gosto e excessiva, como tudo que ele sempre quis mostrar ao mundo depois de mim. Candelabros pendurados onde não faziam sentido, flores caras demais para o espaço, guardanapos com as iniciais do casal como se fossem membros da realeza. Ele estava ali, no altar, com aquele sorriso encomendado que eu conhecia bem. Aquela expressão vazia que usava quando tentava convencer a si mesmo de que estava feliz. Eu vi através dele. Como sempre vi. Mas agora, ver doía de um jeito diferente. A noiva entrou ao som de violinos. Alta, corpo esculpido em procedimentos caros, olhar de quem sabia exatamente o papel que precisava desempenhar. Ela olhou para mim. Sim, ela me viu. E sorriu com escárnio. Um sorriso de posse. De conquista. Como se tivesse ganhado um prêmio. Como se eu fosse um troféu vencido por abandono. As pessoas me lançavam olhares disfarçados. Alguns de pena, outros de julgamento. Ninguém sabia da metade. Ninguém sabia dos anos em que eu banquei aquele homem. Quando ele perdeu o emprego, foi minha mão que pagou as contas. Quando ele chorava frustrado, foi meu colo que acolheu. E quando a depressão o engoliu, foi a minha voz que o trouxe de volta. Mas, claro, isso não cabia nos votos de casamento. A cerimônia foi rápida. Fria. Mecânica. Cada palavra dita pelo celebrante parecia mais uma linha de um roteiro. Na saúde e na doença, ele nem tossia perto dela sem esconder. Na alegria e na tristeza, só se fosse a dela. Porque ele nunca suportou tristeza. Nem a dele. Muito menos a minha. Após os aplausos, os brindes começaram. As luzes mudaram de cor, os garçons surgiram como formigas treinadas, e o microfone foi entregue à noiva. Ela, deslumbrante em seu vestido de cauda longa e olhos maquiados como se chorassem diamantes, caminhou até o centro do salão e pediu silêncio. Eu quero dizer algumas palavras, anunciou, com a taça de espumante em mãos. A sala se calou. Todos se viraram para ela com expectativa. Eu permaneci sentada, imóvel, sentindo a mão da minha filha apertar a minha sob a mesa. Eu o salvei, disse ela, olhando diretamente para mim. Eu o salvei daquela mulher quebrada. Algumas pessoas riram. Outras engoliram seco. E, como se aquilo não fosse o suficiente, ela brindou. Como se humilhar outra mulher fosse motivo de comemoração. Naquele momento, eu não senti vergonha. Senti náusea. Era como se todo o esforço, toda a dedicação, todos os anos de apoio tivessem sido jogados no lixo. E pior, transformados em piada. Eu não era quebrada. Eu estava. E havia uma diferença cruel entre as duas coisas. Mas eles não sabiam. Nunca souberam. Foi então que, no meio do riso abafado e do tilintar das taças, uma garçonete se aproximou do palco. Eu a vi tirando o chapéu com calma, revelando o rosto. Era minha filha. Meu coração parou. Ela subiu ao palco com passos firmes. A noiva, que antes sorria com soberba, empalideceu ao reconhecê-la. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria tudo. Minha filha pegou o microfone da mão da noiva, com a mesma educação que sempre teve, mas com uma firmeza que fez a mulher recuar um passo. Boa noite, disse ela, com a voz clara e serena. Sou filha dele. E tenho algo a dizer. O salão inteiro congelou. Até o DJ parou a música no meio da batida.
O noivo arregalou os olhos. E a noiva, bem, pela primeira vez naquela noite, ela não soube o que fazer. Eu, ali sentada, não sabia se chorava ou se sorria. A menina que eu criei com tanto esforço, tantas noites em claro, tantas conversas sobre dignidade e verdade, agora estava ali, diante de todos, pronta para dizer o que eu jamais tive coragem de dizer. A menina que viu o pai ir embora com malas feitas às escondidas. A menina que ouviu a avó paterna dizer: agora vocês são problema da sua mãe. A menina que segurou a minha mão quando eu caí no banheiro com a pressão baixa por não ter o que comer. Ela estava ali. E estava inteira. E naquele instante, percebi que, mesmo com todas as tentativas deles de me destruir, mesmo com todas as palavras jogadas como facas e todos os silêncios que me obrigaram a engolir, eu havia vencido. Porque ela era a minha resposta. Mas ela ainda não tinha começado a falar. E quando falasse, nada mais seria como antes. A voz da minha filha ecoou no salão como uma navalha cortando a superfície de uma mentira bem construída. Eu não vou tomar muito tempo de vocês, ela começou, firme, olhando diretamente para o pai, que parecia encolher sob o próprio terno. Mas, já que estamos aqui para celebrar a verdade, acho que está mais do que na hora de expor algumas. A noiva tentou recuperar o microfone, mas minha filha virou de costas para ela, ignorando o gesto como se afastasse uma mosca. A plateia, antes envolta em sorrisos plásticos e sussurros sociais, agora se calava diante de algo real. Pela primeira vez naquela noite, vi olhares atentos e não pelas pérolas falsas ou pelo buffet de lagosta. Meu pai, ela continuou, pausando como se a palavra tivesse gosto ruim na boca, abandonou a nossa casa quando eu tinha apenas 8 anos. Disse que ia até a padaria. Voltou 2 semanas depois, para buscar os ternos. Alguns risos desconfortáveis surgiram, mas morreram rápido. A noiva, ao lado do altar improvisado, havia empalidecido tanto que parecia uma boneca de porcelana rachando por dentro. Minha filha virou-se para ela, mantendo a mesma tranquilidade. Ele contou para você, né? Que estava casado, com filha. Que a esposa sustentava tudo enquanto ele dizia estar sem chão, em crise, buscando propósito? Contou que, enquanto você o levava para jantar em restaurante caro, eu pedia pizza com borda porque era a única coisa que nos fazia sorrir numa sexta-feira? O silêncio era absoluto. Ah, não contou. Entendi. Meu ex-marido, aquele homem de ombros largos e ego maior que o próprio terno, agora mal conseguia encarar a filha. Eu conhecia aquele olhar. Aquele não era para ser assim, ela não tinha esse direito. Mas ela tinha. Mais do que qualquer um ali. Ela me olhou. E por um segundo, vi os olhos de quando era criança. A menininha que me perguntava se o papai tinha se perdido. Que escrevia cartinhas que nunca foram lidas. Que escondia os brinquedos preferidos porque acreditava que ele voltaria para buscá-los. A mesma menininha que ficou horas sentada na escada no Natal, esperando. Mas ela não era mais aquela menina. Agora, ela estava ali, devolvendo ao pai cada pedaço de silêncio que ele forçou goela abaixo. Quando minha mãe chorava no banheiro, eu fingia estar dormindo. Quando ela vendia as roupas para pagar a escola, eu fingia que não via. E quando ela dizia que ia melhorar, eu fingia que acreditava. Sabe o que é viver fingindo? O noivo deu um passo à frente, como se fosse interrompê-la. Mas minha filha não recuou. Ela encarou o pai como se dissesse: nem tente. E mesmo assim, ela prosseguiu, com a voz embargada: ela nunca falou mal de você. Nunca me envenenou contra você. Ela me deixou formar minha própria opinião. Ela me deixou quebrar sozinha. E hoje, eu agradeço por isso. Porque eu descobri quem você é sem precisar que ela dissesse uma palavra. A noiva começou a caminhar até o DJ, possivelmente para encerrar a cerimônia de forma forçada. Mas ninguém estava mais interessado na festa. O centro da atenção era aquela garota, filha da mulher quebrada. E você, ela disse, voltando-se para a mulher de vestido branco. Pode ficar com ele. Com os sorrisos de fachada, com as promessas baratas, com as mesmas palavras que um dia ele usou para iludir minha mãe. Mas saiba, você não o salvou. Você o herdou. A noiva tentou sorrir, mas o lábio tremia. Era como se tivesse sido puxada da passarela diretamente para um tribunal.
Eu sou o reflexo da mulher que você tentou humilhar, disse minha filha, agora olhando para todos. E se isso é estar quebrada, então quebrem o mundo. Ela devolveu o microfone à base, sem fazer escândalo, sem gritar. Apenas virou as costas e caminhou em minha direção. Ninguém se moveu. Nenhum garçom ousou oferecer uma bebida. O salão inteiro mergulhou em um silêncio sem ar, como se a verdade tivesse sugado todo o oxigênio dali. Quando minha filha chegou à mesa, ela pegou minha mão e disse, baixinho: agora ele sabe como é estar nu. Eu não consegui responder. Apenas chorei. Em silêncio. Sem histeria. Com aquela dor silenciosa que só quem foi traída por dentro conhece. Aquela dor de anos que, finalmente, encontrava um fim, não nas palavras dele, mas na coragem dela. E ali, naquele salão enfeitado de mentira, eu entendi. Eles não venceram. Nunca venceram. Ele perdeu o direito de ser pai. Ela perdeu o direito de rir de mim. E eu? Eu ganhei a certeza de que criei algo impossível de derrubar. Saímos do salão sem nos despedir. A porta bateu atrás de nós como um ponto final numa história escrita à força. No estacionamento, o céu estava nublado. Mas era como se, pela primeira vez em muito tempo, eu respirasse ar puro. Você não precisava fazer aquilo, filha, sussurrei, com a voz embargada. Ela apertou minha mão com força. Eu não fiz por você, mãe. Eu fiz por mim. Porque passou da hora de ele saber que deixou para trás algo muito maior do que imagina. Nos sentamos no carro. Ela ligou o rádio. Uma música qualquer preencheu o silêncio. E eu, pela primeira vez desde aquele casamento, permiti-me sorrir. A vingança não veio com gritos, nem com pratos quebrados. Veio com verdades ditas em voz firme, olhos nos olhos, diante de todos. E o mais cruel: ninguém gritou de volta. Porque não havia o que dizer. Ele a perdeu. E isso doeu mais do que qualquer tapa que eu pudesse ter dado. Cheguei em casa naquela noite com o vestido amarrotado, os pés doendo e o peito vazio. Era como se cada passo de volta fosse um retrocesso pelos anos que lutei para seguir em frente. Minha filha foi para o quarto dela em silêncio. Não houve despedida, não houve drama. Apenas aquele tipo de entendimento silencioso que só existe entre duas mulheres que carregam a mesma cicatriz. Sozinha na sala, tirei os brincos, soltei o cabelo e olhei ao redor. A casa era pequena, com móveis antigos e estantes lotadas de livros que comprei usados, mas que li como se fossem diamantes. Nenhum quadro na parede custava mais do que R$ 10, e o sofá já cedia do lado onde eu sempre sentava. Mas ali, naquela bagunça de realidade, havia mais verdade do que em todo aquele salão de casamento. Acendi a luz da cozinha. Preparei um chá, porque era o que eu fazia quando a dor batia forte demais. Chá e silêncio. Me sentei à mesa e encarei o vapor subir da xícara. E então, ele veio. O passado. Como sempre vinha. Lembrei do dia em que ele chegou em casa dizendo que havia sido demitido. Lembro da expressão derrotada, das palavras vagas. Não me entendem, fui sabotado, preciso de tempo. E eu acreditei. Coloquei a capa de mulher forte, apertei o orçamento, vendi a bicicleta da minha filha, uma rosa com cestinha que ela adorava, para pagar a conta de luz. E ele? Ele dormia até o meio-dia, dizia estar pesquisando vagas, mas passava as tardes vendo televisão. Lembrei do dia em que descobri a traição. Era uma terça-feira. Ele saiu para uma entrevista. Eu fiquei em casa, doente, com febre alta e a garganta arranhando. O celular dele vibrou em cima da mesa. Era uma mensagem com emojis de coração e uma foto que não deixava margem para dúvidas. A legenda dizia: boa sorte, meu amor. Você vai arrasar. Já estou com saudades. Na hora, o mundo não caiu. Ele rachou, devagar. Como vidro que trinca antes de estilhaçar. Esperei ele voltar. Não chorei. Não gritei. Só mostrei a tela e perguntei: você vai negar ou só vai sair pela porta? Ele sorriu. Sim, ele sorriu. Um riso seco, cínico, como se eu fosse uma criança reclamando de um brinquedo quebrado. Você é muito emocional, sabia?
Ele disse. A vida está me dando uma segunda chance. Eu preciso tentar ser feliz. Aquele ser feliz dele era a minha sentença. E a partir dali, tudo virou ruído. Foram meses de silêncio entre nós. Ele dormia no sofá, eu no quarto. Quando saiu de vez, levou os CDs, o aparelho de som e até um cobertor que minha mãe havia me dado. Não deixou bilhete. Não deixou adeus. Deixou contas vencidas e uma filha com olhos que me perguntavam: o que eu fiz de errado? E agora, anos depois, no altar, ele brindava com quem achava que o havia salvado. Mas ninguém salva quem não quer ser salvo. Ninguém cura quem usa a própria dor como desculpa para destruir os outros. Terminei o chá, levantei devagar e fui até o espelho da sala. Meu reflexo estava mais cansado do que eu lembrava. Linhas ao redor dos olhos, rugas discretas na testa, e uma expressão entre o alívio e a exaustão. Mas havia algo a mais ali. Algo que ele nunca conseguiu matar, a minha inteireza. Eu fiquei. Eu reconstruí. Eu sustentei. Eu eduquei. E agora, mesmo com as dores, eu estava inteira. Peguei o celular. Havia mensagens. 2 de uma amiga que também estava no casamento. Sua filha foi grandiosa, dizia a primeira. A segunda apenas dizia: você venceu. Em silêncio, mas venceu. Sorri. Mas o sorriso morreu rápido quando vi o nome dele surgir na tela. 3 mensagens. Uma ligação perdida. Abri a primeira. Você precisava armar aquele show? Que tipo de mãe permite isso? A segunda. Você ainda é a mesma mulher amarga. Colocando nossa filha contra mim. A terceira. Ela passou dos limites. Espero que esteja feliz. Não respondi. Não precisava. Ele havia entendido. Tarde demais, mas entendeu. Fui até o quarto da minha filha. A porta estava entreaberta. Ela estava sentada na cama, com o laptop no colo, vendo vídeos antigos. No canto da tela, o rosto de uma garotinha de tranças corria pelo quintal, gritando: pai, olha eu. Ela pausou o vídeo quando me viu. Achei essa gravação no meu e-mail, disse. Foi um dia antes de ele ir embora. Olha como eu sorria para ele. Me aproximei devagar. Sentei ao lado dela. Ela deu play. Na imagem, minha filha corre para ele com uma flor na mão. Ele pega a flor com fingida surpresa e diz: para mim? Que linda, você vai ser minha princesa para sempre, sabia? Na tela, ela sorri. Fora da tela, ela enxuga uma lágrima. Eu acreditava, disse ela. E, por um tempo, me culpei por não ser suficiente. Por não ser o bastante para ele ficar. Ele não foi embora por sua causa, meu amor, sussurrei, passando a mão nos cabelos dela. Ele foi embora porque não era forte o suficiente para ficar. Ela se encolheu no meu abraço. E, naquele momento, entendi algo que sempre evitei admitir: eu ainda carregava raiva. Mas agora, ao ver minha filha crescer, resistir, enfrentar, aquela raiva começava a se transformar em algo mais potente. Em verdade. Em clareza. Em justiça emocional. Ele nunca mais vai nos apagar, ela disse. Nunca mais, eu confirmei. E naquela noite, deitada na cama ao lado da minha filha, compreendi que algumas guerras a gente vence não com armas, mas com presença. Com verdade. Com a coragem de continuar. Eles podem nos chamar de quebradas. Mas esquecem que, às vezes, é no estilhaço que mora o brilho. Na manhã seguinte ao casamento, acordei com a sensação de que o mundo havia se virado do avesso. E, para ser sincera, eu gostava mais dele. O celular vibrava sem parar. Mensagens, menções, chamadas não atendidas. Abri uma, tentando entender o rastro de pólvora deixado por minha filha. Vídeos. Fotos. Comentários. A cena da garçonete retirando o chapéu, assumindo o microfone e entregando verdades como se fossem sentenças estava em todo lugar.
A filha que calou a noiva, o discurso que destruiu o conto de fadas, a mulher quebrada que criou uma fortaleza, os títulos variavam, mas todos apontavam para a mesma direção. E eu não movi um dedo para que isso acontecesse. Desci até a cozinha, ainda em silêncio, tentando processar a dimensão do que havia sido exposto. O bule de café ainda fervia, o cheiro preencheu o cômodo, e minha filha apareceu pouco depois, com cara de quem dormiu pouco, mas carregava o olhar tranquilo de quem não se arrepende. Está tudo bem com você? Perguntei. Ela assentiu. Nunca me senti tão em paz, mãe. É como se, depois de anos carregando uma mala que não era minha, eu tivesse finalmente deixado ela no meio da estrada. Sentei à mesa, observando a serenidade com que ela falava. A força. A firmeza. E pensei em como ele jamais imaginaria que, ao nos abandonar, estava criando a versão mais invencível de nós duas. Eles vão tentar se defender, eu disse, com calma. Eu sei. E vão falhar, ela respondeu. E não demorou. Ainda naquela tarde, um perfil recém-criado nas redes sociais publicou uma nota de esclarecimento assinada pela noiva. A nota dizia que o momento foi infeliz, que tudo não passou de um mal-entendido e que lamentava profundamente qualquer interpretação equivocada. Equivocada? Foi isso mesmo que li. Como se chamar alguém de a mulher quebrada diante de 100 convidados fosse apenas uma frase tirada do contexto. Como se expor publicamente anos de dor fosse um deslize social. A tentativa de lavagem de imagem não teve o efeito esperado. Os comentários embaixo da postagem eram cortantes. Equivocado foi ele abandonar a filha. Pedir desculpa sem dizer o eu errei não é desculpa, é covardia. O brilho dessa mulher vocês nunca vão apagar. A resposta do público foi como uma muralha se erguendo ao nosso redor. Pela primeira vez, eu não era a mulher que ele deixou. Eu era a mulher que ficou. E que criou um furacão. No fim da noite, o número dele apareceu na tela do meu telefone. Liguei o viva voz. Minha filha estava ao lado. Alô? Atendi. A voz dele veio abafada, fria. Nós precisamos conversar. Sobre? Sobre o que aconteceu ontem. Aquilo foi um ataque gratuito. Você precisa controlar sua filha. Ri. Um riso seco, cansado, mas ainda afiado. Controlar? Você teve a chance de educá-la. Preferiu fugir. Ele suspirou. O tom mudou. Isso pode acabar com minha imagem. Eu trabalho com pessoas importantes, você sabe disso. Preciso que ela publique um vídeo dizendo que exagerou. Minha filha cruzou os braços e arqueou uma sobrancelha. Eu me mantive firme. Sabe o que eu precisei, e você nunca se importou? Que você pedisse desculpas. Que ajudasse. Que estivesse presente. Nunca aconteceu. Agora você quer manipular uma verdade pública para salvar seu ego? Houve um silêncio constrangedor do outro lado da linha. E então ele soltou. Você sempre foi boa com palavras, não é? Mas continua amarga. Por isso nunca vai ser feliz. Minha filha pegou o telefone da minha mão. Não se preocupe com a felicidade dela, pai. Ela é feliz toda vez que olha para mim e vê que eu não me tornei você. Ele desligou sem responder. Por alguns segundos, fiquei ali, paralisada. E então chorei. Mas não era um choro de dor. Era algo diferente. Um pranto de libertação. Como se, enfim, o último fio invisível que me ligava àquele homem tivesse sido cortado. Nos dias seguintes, os convites começaram a surgir. Programas de televisão, entrevistas, canais de internet. Todos queriam ouvir a filha que calou a noiva. Recusamos todos. Essa história era nossa. Íntima. Real. E não seria transformada em espetáculo para entreter quem nunca entendeu o peso da dor que carregamos. Certo dia, no mercado, uma senhora se aproximou de mim. Vestia um casaco cinza, óculos pequenos, uma expressão serena. Pegou minha mão e disse: Obrigada por criar uma menina tão corajosa. Eu também fui deixada. Também fui chamada de fraca. Mas hoje, vendo vocês, sei que não era fraqueza.
Era resistência. Abracei aquela estranha com uma familiaridade que só a dor compartilhada pode justificar. Nosso silêncio agora era escolha. Nossa paz, conquista. E nossa história, apesar de suja de espinhos, florescia. Enquanto isso, a imagem deles derretia a olhos vistos. A noiva, em vídeos antigos, dizia que acreditava no poder da sororidade, mas agora era vista como o oposto disso. O noivo, por sua vez, passou a ser alvo de piadas e memes. Eles tentaram transformar nossa dor em espetáculo. Mas, no fim, se transformaram nos palhaços do próprio teatro. E nós? Seguimos. Na penúltima noite daquele mês, minha filha chegou em casa com uma pasta. Dentro, havia certificados, prêmios, reconhecimentos acadêmicos. Estou indo para a Europa, mãe. Consegui a bolsa. Fiquei sem palavras. Você vai mesmo? Ela sorriu. Você me ensinou a não ter medo de ir. E agora eu sei que posso. Abracei minha filha por longos minutos com um misto de orgulho e saudade antecipada. E, no fundo, soube que estava tudo bem. Porque aquele homem tentou destruir 2 vidas. Mas, no final, só destruiu a própria. O dia da partida da minha filha chegou mais rápido do que eu esperava. A mala azul estava encostada perto da porta, com a etiqueta pendurada e o destino cravado em letras grandes, Berlim. Ela girava pela casa com um brilho nos olhos que só quem rompeu o ciclo entende. Era a liberdade vestida de futuro. Naquela manhã, fiz panquecas. Era um gesto simples, quase infantil, mas carregado de memória. Sempre que as coisas estavam difíceis, eu fazia panquecas para ela. Era minha forma de dizer, ainda temos doçura no mundo. Ela comeu 2, elogiou como se fosse a primeira vez, e depois veio até mim, segurando uma pequena caixinha de veludo. Para você, disse, estendendo. Abri devagar. Dentro havia um anel. Fino, prateado, com um pequeno coração no centro. Comprei com o meu primeiro salário de estágio. Guardei porque sabia que viria o momento certo. As lágrimas chegaram antes das palavras. Obrigada por nunca ter desistido de mim, mesmo quando ele desistiu de nós 2. Eu a abracei, como quem segura um pedaço da própria alma pela última vez antes de deixá-la ir viver por conta própria. No aeroporto, ficamos em silêncio enquanto esperávamos o embarque. Ela segurava minha mão com firmeza. Na tela, seu nome piscava entre os passageiros confirmados. E então, quando o número do portão foi anunciado, ela se virou e disse: Eu sou a melhor parte da história dele. Mas ele é a pior parte da minha. E agora, estou livre. Assenti, com o peito explodindo de orgulho. Ela se foi. E eu fiquei ali, vendo sua silhueta se perder no corredor. Mas, ao contrário de outras despedidas, essa não doeu. Porque eu sabia que não era fim, era começo. A vida retomou seu ritmo estranho nos dias seguintes. Voltei à rotina da casa, dos clientes que atendo como autônoma, das caminhadas matinais. Mas algo havia mudado. Eu me sentia diferente. Mais inteira. Mais consciente da mulher que havia me tornado. Foi numa dessas manhãs, enquanto organizava papéis antigos, que encontrei uma pasta vermelha. Dentro, estavam cartas nunca enviadas. Todas escritas por mim. Algumas datavam de quase 10 anos atrás. Hoje ela me perguntou se você vai ligar no aniversário. Eu disse que sim. Eu menti. Estou vendendo micro-ondas. Ela precisa de um uniforme novo. Você dizia que eu era fraca. Mas ser fraco é ir embora. Li cada palavra como se abrisse uma cicatriz antiga. Mas não chorei. Não mais. Apenas queimei todas, uma por uma, no fundo da pia. Porque não cabia mais dentro de mim carregar provas de um passado que já não me definia. Naquela tarde, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi sem pensar. É você, né? A voz do outro lado soou abatida, quase irreconhecível. Depende. Quem está falando? Sou eu, ele hesitou, o pai da sua filha. Respirei fundo. O que você quer? Ela me bloqueou em tudo.
As pessoas estão me cancelando por causa daquele vídeo. Você venceu. É isso que você queria? Sorri, com uma calma que só os anos de abandono ensinam. Eu nunca quis vencer. Eu só queria respeito. Mas você nunca entendeu isso. Ela era minha filha também, disse, tentando soar ofendido. Não. Ela foi sua responsabilidade. E você falhou. Agora, ela é o seu espelho, e você não gosta do que vê. Silêncio. A minha mulher me deixou, ele disse, como se fosse culpa minha. Disse que fui fraco demais para enfrentar uma verdade. Que preferia sair antes que a próxima bomba explodisse. Faz sentido. Você sempre correu antes do impacto. Eu não tenho mais ninguém. Agora sabe como foi para mim? Desliguei antes que ele chorasse. Porque eu sabia que viria. E se não viesse, pior para ele. Porque chorar é uma forma de cura. E ele nunca soube se curar. Só soube fugir. Meses depois, recebi uma carta da minha filha. Escrita à mão, com a caligrafia torta que ela herdou de mim. Dentro, além do papel perfumado, havia uma foto, ela, de frente para o muro de Berlim, sorrindo com o sol batendo no rosto. Mãe, sabia que neste lugar tantas pessoas foram separadas por muros que pareciam intransponíveis? Mas alguém um dia decidiu que era hora de derrubar. Você foi essa pessoa na minha vida. Derrubou todos os muros que ele deixou entre nós. Eu te amo. Li aquela carta 10 vezes. Depois, coloquei na moldura mais bonita da casa. E foi só ali, naquela noite tranquila, que me dei conta, eu não estava quebrada. Nunca estive. O que quebrou foi o mundo que ele tentou construir à base de mentira. O que se despedaçou foi a imagem que ele queria manter. O que caiu em ruínas foi o castelo de areia onde eles moravam, rindo da minha dor. Eu não era a mulher quebrada do discurso da noiva. Eu era o terremoto que eles não previram. E agora que tudo passou, posso dizer com certeza, minha vingança nunca foi fazer barulho. Minha vingança foi sobreviver. Foi educar uma filha que não abaixa a cabeça para ninguém. Foi caminhar com dignidade quando todos esperavam que eu rastejasse. Foi recusar as migalhas emocionais que me jogavam e construir banquetes com o que sobrou. Quebrada? Quebrada é a alma de quem precisa humilhar o outro para se sentir inteiro. Eu estou mais viva do que nunca. Fim.